Então, pessoal, vamos para mais uma resenha, um livro muito especial também, o livro dessa semana. É um livro que vai falar da ditadura no Uruguai, né? Ele vai tratar de uma história em específico, de uma família, e é do Mário Benedetti, um dos autores mais influentes da literatura uruguaia, e ele ao lado de Eduardo Galeano e tantos outros que a gente conhece, principalmente que tem várias publicações de poesia também. E o Mário Benedetti, ele é um grande poeta também, ele tem mais de 80 livros publicados. Ele ficou exilado muito tempo quando o Uruguai sofreu também uma ditadura. Sofreu, né? Passou por esse período aí que o Brasil também passou. E ele ficou exilado em Cuba, ele ficou exilado no Peru e ficou exilado também na Argentina. E aí ele escreve esse livro e traz uma outra história, um outro romance, e também traz algumas experiências pessoais dele como exilado, né? Então o livro dessa semana é Primavera num Espelho Partido, de Mário Benedetti. Esse livro é muito legal pelo sentido de que ele é uma edição especial, tá? Também facinho de ler, não tem muitas páginas. E ele vai tratar exatamente de uma família que tá passando pela ditadura. O pai, né, que é o Santiago, ele fica preso no Uruguai, um preso político, pelas suas convicções políticas. E a família se exila para a Espanha. Então a família, a Beatriz, que é, né, a criança, é a filha, a esposa, o sogro e um dos melhores amigos do Santiago, que é o preso político, né? E aí esse livro, originalmente, né, na língua uruguaia, no espanhol, Primavera com Na Esquina Rota, que é o título original dele, e ele vai falar por que não é Primavera num Espelho Partido, justamente porque ele vai trazer fragmentos. Então, assim, são vários autores, né, e os autores são essa família que é interrompida. Então vai ter trechos, são cartas do Santiago mandando pra família, aí vai ter trechos onde a Graciela vai estar falando que é a esposa, o sogro, a própria criança e esse melhor amigo. E além disso, extra enredo no livro, a gente também tem fragmentos e lembranças do próprio Mário Benedetti quando ele foi exilado. Isso é um extra dentro do livro. Então, assim, são vários fragmentos de histórias e acontecimentos que rolaram naquela época. E então, por isso que é um espelho partido, porque acaba se tornando um grande mosaico o livro. E ele é bem importante, assim, é um livro triste porque ele acompanha a família realmente sendo totalmente interrompida. Ele fica anos no exílio, acho que 5 anos, se eu não me engano. A criança cresce sem saber do pai, as pessoas perguntam na escola, ela fala que ele é um preso político, gera aquele desconforto. A mulher, que precisa daquele parceiro do esposo, vai perdendo não o amor, mas a necessidade pelo companheiro, que torna ela extremamente triste, mas ao mesmo tempo ela se envolve com o melhor amigo do Santiago. E aí tem esse triângulo amoroso, ao mesmo tempo que o sogro também tá exilado, tem que acompanhar todas essas mudanças. O Santiago tá, né, preso no Uruguai, ele não sabe de nada disso. Então, assim, é um enredo muito triste ver como a ditadura, ela destruiu essa família, né? E assim, a gente sabe que nesse caso aqui, o livro foi inspirado, logicamente, nas próprias experiências do Mário Benedetti, mas a gente também conhece várias histórias de famílias que foram destruídas, pessoas que desapareceram, e aqui eu falo também do Brasil. E por isso que eu acho muito relevante esse livro. Eu recebi ele num grupo de assinatura de livros, de um clube de livros, e ele veio exatamente num mês, né, que foi do ano passado. Eu só consegui ler ele nessa semana. Ele veio exatamente no mês em que se tem o dia 31 de março, ele veio o livro de março, onde a gente tem aí 50 anos da ditadura militar no Brasil. Então, assim,
ele não foi enviado à toa, né? Eu acho que teve um pouco de militância nesse clube de livros. E aí, para deixar ele mais relevante, eu separei também uma matéria aqui da Piauí, que vocês sabem que é a minha revista favorita, e Piauí de março, tá? E onde eles vão trazer aqui o golpe é uma festa. Aí o que tem? É uma matéria que a gente vai ter sobre as comemorações desses 28 anos do Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, onde ele comemorou todos os anos a ditadura como sendo uma grande festa. Então aqui, história vou ver, né? O 31 de março, o golpe militar e a nostalgia da direita. Então ele vai tratar todas as vezes que o Bolsonaro comemorou enquanto deputado, e aí assim, tanto soltar foguete na frente do Congresso, até contratar avião com faixa comemorando, tem muita coisa. Esse ano também ele gravou um vídeo, os filhos dele também, né? Vivem essa nostalgia de que a ditadura foi algo sensacional para o Brasil, o que é extremamente equivocado, porque a gente tem aí uma história para contar onde as pessoas desapareceram. Foram 21 anos de sufoco da democracia, da falta da liberdade de imprensa. Então eu, como jornalista, para mim isso, né, é muito, muito grave. E aí ele vai tratar também de um documentário, que é o 1964, o Brasil entre Armas e Livros, que foi um documentário que gerou bastante polêmica aí no Brasil, né? Ele não foi exibido em alguns cinemas justamente por exaltar e dar outra verdade para essa época, que a gente não pode esquecer que na história isso aí teve uma grande repercussão, né? E aí a gente teve polêmicas do Bolsonaro falando do Chile, enaltecendo ditadores no Chile, e a gente passa muita vergonha com essa história ainda. Da gente ainda lembrar com nostalgia. Isso aí, principalmente a direita, a extrema-direita, né? A gente não pode generalizar, porque algumas pessoas da direita têm essa visão de que realmente a ditadura foi muito prejudicial, justamente porque a gente não tinha democracia, né? E aí essa matéria vai falar um pouco disso, de todas as vezes que eles comemoram, e de como a direita vem realmente com muita nostalgia e todo esse período que a gente viveu. Uma matéria muito legal. Bom, a Piauí é incrível, né? Ela é uma revista política, ela não é uma revista muito fácil, como vocês podem ver, as reportagens são grandes, ela é enorme, né? E aí, pra gente não fugir muito do assunto, eu trouxe a reportagem para dar realmente um plus aí, o livro também muito bom, e ele me lembrou, né, toda essa história de ditadura, esse momento que a gente viveu ali em março, de estar com receio de que, como o Bolsonaro é nosso presidente, de que a gente tivesse isso de comemorar agora o golpe militar, que foi um golpe, né, que a gente não pode deixar de dizer isso. E eu lembrei de um dos primeiros livros que eu resenhei no começo do ano, que é A Morte da Verdade. E ele vai trazer exatamente isso, de uma forma falando, né, diretamente do governo americano, mas que a gente vive hoje, que é a morte da verdade. Então, assim, a gente tem livros, a gente tem documentos, a gente viveu a vida inteira estudando e acreditando num negócio, e aí as pessoas, algumas pessoas, alguns líderes, vêm com essa pós-verdade, né, que é você confrontar fatos históricos. E aí a gente tem Bolsonaro, a gente tem o Olavo de Carvalho, que é, né, o grande pensador dele, e que ele considera como o guru a gente considera já o guru do Bolsonaro, e a gente vai ver, assim, ele confrontando fatos, né, que são história, não é? Ninguém inventou, não são boatos. E me lembrou muito esse livro, até porque ele fala da ditadura e de tudo que a gente tá vivendo. Então, até que ponto a gente tem que aceitar as coisas, né? Porque a história nos diz uma coisa e agora a gente tem pessoas que estão aí tentando falar o contrário, e isso é muito perigoso, é muito perigoso. Enfim, gente, Primavera num Espelho Partido, Mário Benedetti, um autor sensacional, uruguaio, uma leitura obrigatória se você gosta de história, se você quer saber mais sobre, né, a ditadura, não só no Brasil, mas a gente teve toda a América Latina que viveu
alguns períodos de ditadura, alguns países em especial, o Chile, o Uruguai. Então, assim, vale muito a pena, é um livro fácil de ler, fica a dica aí pra essa semana, Primavera num Espelho Partido. Até semana que vem.